Marcos capítulo 8, do versículo 1 até o 9, tome o seu assento, por gentileza. Irmãos, do versículo 1 até o versículo 9, nós temos a segunda multiplicação de alimentos, a segunda multiplicação de peixes e pães. Eu ministrei, e depois eu quero que a nossa equipe de mídia coloque aí o card em algum lugar aqui, quando nós falamos lá em Marcos capítulo 6, do versículo 30 até o 44, nós falamos sobre o seguinte tema: os milagres de multiplicação. E aqui é que eu quero só abrir um detalhe antes de entrarmos na palavra propriamente dita de hoje. Pastor, mas para que repetir um milagre exatamente igual? Não é exatamente igual, tá? E eu quero mostrar aqui algumas diferenças para os irmãos. A primeira multiplicação foi lá na Galileia. Lá na Galileia, a primeira multiplicação foi para os judeus, lá na Galileia. Jesus ele vai para um lugar deserto para descansar, as pessoas vão atrás, e aí ele tem que alimentá-los, e a gente já estudou, depois você vai lá e olha. Essa multiplicação aqui, Jesus está em Decápolis, do outro lado do mar da Galileia, e o público é de gentil, não é de judeu. Esses 4.000 homens aqui, dessa segunda multiplicação, depois você vai ler, não são judeus, são gentios, lá da cidade de Decápolis. Segunda diferença, judeu-gentil. Segunda diferença, lá a multidão de 5.000 ficou um dia com Jesus e não tinha o que comer. Nessa aqui eles ficaram 3 dias, e a alimentação deles acabou. Então no terceiro dia acabou o alimento que eles tinham, e por isso Jesus fez essa segunda multiplicação. Terceira diferença, lá na primeira multiplicação foram 5 pães e 2 peixes. Nessa segunda multiplicação, a Bíblia nos diz que foram 7 pães e alguns peixinhos, 2, 3, 5, alguns, mas no diminutivo. Alguns peixinhos, poucos, mas não fala exatamente quantas. Quarta diferença, 5.000 judeus na primeira multiplicação, fora mulheres e crianças. Essa agora em Decápolis, para gentios, foram 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Quinta diferença, na primeira sobraram 12 cestos cheios. Na segunda, 7 cestos cheios. Não é exatamente o mesmo milagre, não é o mesmo público, enfim, ele tem algumas diferenças aqui. E não está na Bíblia por acaso, né? As aplicações então do milagre da multiplicação, você vai ver o card que vai estar aqui nesse vídeo, quem for assistir depois, e vai ver exatamente a abordagem, porque as aplicações que a gente fez lá, elas cabem aqui também. O resto já está abordado lá. Então vamos ao tema de hoje, ao texto de hoje, que está do versículo 10 até o versículo de número 21. E é nesse texto que nós tiramos esse tema, em que há um alerta muito urgente e importante para mim e para você como igreja. E nós vamos pensar sobre isso. Eu peço a sua atenção. Não esteja aqui só de corpo presente. Traga a sua mente para a palavra de Deus. A mudança ocorre aqui, irmãos. É metanoia, é mudança de mente. Então se eu tirar a minha mente e levar para fora, não vai ter efeito nenhum. E o diabo é dono de fazer isso. Ele joga uma preocupação, uma lembrança, uma conta para pagar, uma agenda, um compromisso, não liguei, e a palavra passa desapercebida. Então se ligue na palavra, porque é essa palavra que gera vida em nós. Vamos então à Bíblia Sagrada? Depois da multiplicação lá em Decápolis, Jesus desceu lá de Tiro, Sidom, ele veio para Decápolis, e aí a gente ministrou semana passada, e ele continua lá. Depois da segunda multiplicação, logo a seguir, o texto aqui está dizendo,
tendo entrado no barco juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Então lá do lado gentil ele entra no barco depois da segunda multiplicação e vai para Dalmanuta. É interessante que Mateus, lá no capítulo 15, versículo 39, fala que Jesus foi para a região de Magadã ou Magdala, que é a terra lá da Maria Magdalena, Maria de Magdala, tá? Então é uma região que Marcos fala Dalmanuta, e Mateus, no texto paralelo, no capítulo 15, ele fala Magadã ou Magdala, mas era a região que eles foram. Por exemplo, eu posso dizer que eu fui para a região de Santa Maria. Aí, um outro irmão fala, eu fui para a região de Campestre. Eu fui para a região de Santa Bárbara. Eu fui para a região, aquela cidadezinha depois, como é que chama ali? Onde entra ali Panicuns. Então é tudo, eles foram naquela direção, para aquela região, tá? Mas não há exatamente conflito nisso daqui. Então eles voltam para o lado da Galileia. Aqui é Galileia. Agora preste atenção que Jesus está no ministério do retiro, e por isso a passagem dele vai ser muito rápida aqui na Galileia. E os irmãos vão ver por que também que ele estava fugindo lá. Versículo 11. E irmãos, os fariseus já estavam lá esperando Jesus. Olha que tribulação. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando pediram-lhe um sinal vindo do céu. Esses camaradas aqui não davam descanso. Eles estavam na captura de Jesus. Alguém virou para mim e falou assim: pastor, por que Jesus fazia milagre e pedia para ninguém falar nada? Não espalha não fala para ninguém não. Eu não entendo, ele não precisava ser conhecido, é para fugir. Porque se a fama dele corresse, alguém ia dizer, ele está lá na região tal. Então Jesus falava, eu te curei, mas fica calado, não fala para ninguém não. Só que o povo falava, e os perseguidores dele rastreavam onde ele estava, por conta das informações. Curou alguém aqui, expulsou um demônio acolá. Então no final ali do ministério dele, ele já pede sigilo, reserva, fala para ninguém não, espalha não, para ter paz para fazer a obra, não é? E aqui ele chega lá na região de Dalmanuta, de Magdala, naquela região, e os fariseus, e é interessante que Mateus ele fala que os fariseus e os saduceus estavam lá, não é? Ele coloca porque fariseu e saduceu estão sempre juntos, enquanto que Marcos vai dizer que os fariseus e o povo de Herodes, os herodianos, tá? Estavam ali naquela região, e começa a discutir com Jesus. Ele quer pregar, eles não deixam, ele quer fazer milagre, eles não deixam, eles discutem. Isso, mas Moisés falou aquilo. Irmão, você já viu que um nível de conversação, quando é discussão, ele não leva a lugar nenhum? Quando você vai falar com alguém que está com o coração fechado, não jogue pérola para porco. Cala a sua boca, fala, beleza, você acredita nisso? Fique em paz. A Bíblia diz para a gente não entrar em contenda, em genealogia. Mas eu aqui estou certo, você tem o coração aberto para discutir ideias e ouvir o que eu tenho para falar? Eu te ouço e você me ouve. Debate de ideias. Agora quando é discussão, afronta, nem Jesus perdia tempo com isso não, irmãos. Então eles começaram a discutir com Jesus. Jesus pegava eles e quebrava o argumento deles logo de primeira. Aí eles tentando Jesus, né? Querendo tentar ele a irar, a pecar, a sair do domínio próprio, da mansidão que lhe era característica. Eles dizem para ele, nós vamos acreditar no Senhor, se o Senhor fizer um sinal no céu. Faz um sinal no céu, que nós vamos acreditar. Olha só, por isso que Paulo fala que os gregos buscam sabedoria, os judeus querem sinal.
Judeu é fissurado em sinal. Eu quero ver, abra o chão, um sinal no céu, um sinal na água, eu quero ver um sinal. E eles pedem esse sinal aqui, e ali com uma condição para crer em Jesus. Um show, um feito mirabolante. Faça algo que nos surpreenda. Irmão, só que Jesus não está nessa de show da fé não, né? Ele não está nisso não. Versículo 12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Marcos coloca isso aqui. Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Ele gemeu, ele sofreu. A versão revista e corrigida fala que ele suspirou profundamente, né? Eles querendo um sinal, que Jesus fizesse alguma coisa ali, e Jesus suspira. E aí ele fala: por que esta geração? Que geração? A geração dele, aquele povo que vivia nos dias dele. Porque esta geração pede um sinal. Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração. Nós não temos que provar nada, irmãos, ou crê ou não crê. Nós precisamos ficar, você tem que acreditar. Não acreditou? Só lamento. Eu vou orar. Se alguém que eu amo, que eu gostaria que fosse salvo, eu vou orar para o Espírito Santo o convencer. Eu vou gemer por ele. Agora eu não tenho que ficar ali provando que eu estou certo, que a minha fé, que tem que ser desse jeito ou daquele. Jesus suspira e fala: não vou dar nenhum sinal para essa geração. Não vai ter sinal não. E é interessante porque Mateus, agora no capítulo 16, são paralelos. Os evangelhos, eles têm uma harmonia entre si. Isso que Marcos fala do gemido profundo, Mateus escreve algum detalhe. E o que Mateus escreve? Quando ele pede um sinal, Jesus diz assim: quando chega a tarde, vocês dizem: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, vocês dizem: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí Jesus fala para eles: sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Eu estou lá em Mateus 16, do versículo 2 até o 4, que é paralelo. Vocês conhecem quando vai chover, quando vai fazer frio, quando vai cair neve. Vocês conhecem quando vem uma tempestade de areia, e não conhecem o sinal dos tempos. A Bíblia fala que na plenitude dos tempos o Messias veio. Mas olha, eu estou aqui fazendo tantos sinais na vida das pessoas, e vocês querem que eu faça um sinal no céu? Vocês não conseguem, vocês não têm discernimento, vocês não compreendem. Aí Mateus fala que Jesus diz: uma geração má e adúltera. Porque eles estavam perguntando Jesus, não era para tirar dúvida, era para fazer maldade para ele. Uma geração má e adúltera, que não leva Deus a sério coisa nenhuma, vivem lá no templo de Jerusalém, mas abraça as coisas erradas, e nenhum sinal lhe será dado. Aí ele diz: senão o do profeta Jonas, que já foi dado. Ninguém entende nada. Mas quando Jesus ressuscita no terceiro dia, os apóstolos linkam as duas ideias. O sinal de Jonas, 3 dias no ventre do peixe, no terceiro dia Jesus ressuscita. Então a ressurreição de Jesus no terceiro dia foi um sinal que mesmo assim as pessoas ainda não haviam entendido. Esse era o sinal que Jesus daria para os judeus, não mais, né? Esse seria o sinal. Aí, irmãos, Jesus já chega confrontado. O que ele faz? Larga de novo.
entra no barco e volta para o outro lado. Ah, não tem jeito para esse judeu, eu não vou dar mais sinal. E ele volta. O texto nós vamos ver aqui que ele vai para Betsaida semana que vem. Depois ele sobe para Cesareia de Filipe, lá no pé do Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, onde Pedro confessa Jesus, mas isso é para a semana que vem. Vamos ficar aqui enquanto ele sai de Dalmanuta, da região de Magdala, indo para Betsaida. Preste atenção aqui. Enquanto eles estão indo, fugindo desses fariseus, saduceus, herodianos, esse povo que é mau, hipócrita, violento e adúltero nas coisas espirituais. Eles falam, não tem conversa com esse tipo de gente. Então ele sai dali, e o versículo 14 fala que na correria daquela discussão, os apóstolos esqueceram de fazer compra. A logística de Jesus falha. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. E lá no meio do barco, no mar da Galileia, eles olham e falam, você comprou pão? Não, nem eu. Você comprou? Não, gente, mas eu estava lá escutando a discussão, e rapaz, eu não lembrei. Judas falou assim, eu até lembrei, mas eu queria guardar o dinheiro, não sei, estou inventando aqui, e eu só sei que ninguém comprou. Agora preste atenção, fala que não temos a não ser um só pão. Eles tinham um pão para os 13, um pão. E eles ficaram preocupados com aquilo. Rapaz, não tem pão. A hora que Jesus quiser comer um peixinho, e um suco de uva e tal, não tem o que comer. E eles estão ali naquele negócio, versículo 15. Aqui eu tirei o tema dessa palavra. Jesus, preocupado com aquilo que ele vivenciou lá em Dalmanuta, na região de Magdala, ele faz um alerta. E seria tão bom se os apóstolos não fossem tão ignorantes, porque eles cortaram o alerta de Jesus. Eles mudam de assunto. Porque eles estão ali, Jesus chega e fala assim, e veja que aqui a Bíblia fala que Jesus os preveniu, Jesus os alertou. E qual foi o alerta de Jesus? Fiquem atentos, prestem atenção, observem, vigiem, fica atento, dá mole não cochila não, senão você perde. Fiquem atentos e tomem cuidado. Irmãos, olha que alerta que Jesus faz. Fica atento, toma cuidado. Jesus, mas agora eu assustei. Ficar alerta e tomar cuidado com o quê? Com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Irmãos, esse alerta de Jesus aqui, ele é muito importante. Infelizmente os apóstolos tão superficiais na espiritualidade ainda, que eles entendem outra coisa. Mas esse alerta de Jesus aqui, ele é muito importante. Preste atenção aqui, na Bíblia, fermento é uma metáfora de pecado. O fermento ele é invisível, o fermento ele é pouquinho, o fermento é sutil, mas onde ele encosta, ele muda a realidade. Ele leveda, onde ele passa as coisas vão mudando. Você joga um fermentinho numa massa, nem vê diferença, não é? Mas daqui a pouco o fermento começa a levedar. O fermento muda a realidade das coisas como elas deveriam ser. O fermento altera a originalidade. A massa não é mais a mesma quando tem fermento. E na Bíblia, o sinal de fermento é símbolo de pecado. Entra sutil, sorrateiro, sem fazer barulho, devagarzinho, igual a serpente no paraíso. Deus falou para não comer e vai
daqui a pouco está fazendo coisa errada. O pecado é exatamente comparado à figura aqui do fermento. Mas aí Jesus fala de dois tipos de fermento. E aqui é interessante entender isso. O primeiro é o fermento dos fariseus. E eu vou deixar Jesus responder o que é o fermento dos fariseus. Lucas 12, versículo 1. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é o que é o fermento dos fariseus? Hipocrisia. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é isso, irmãos? Religiosidade, Bíblia na mão, paletó e gravata, palavreado de homem de Deus, de mulher de Deus, estilo de gente de Deus, mas só fantasia. Hipocrisia é aparência, hipocrisia é engano, hipocrisia é mentira. Seria como a gente pintar uma sepultura com algo muito bonito, sendo que lá dentro tem coisa podre, nojenta. Os fariseus, saduceus e esse povo religioso da época, eles eram religiosos, ritualista. Não, o sacrifício tem que ser assim, aquele ritual, aquela religiosidade, tradicionalismo, fanáticos, cheios de justiça própria, porque eu, arrogantes no jeito de falar, não ouviam, mas a religião deles era certa. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Quando a religiosidade ocupa o lugar de Deus, quando a gente se envolve com uma estrutura orgânica, administrativa, organizacional, que Deus está longe disso. Tem gente que se mata na obra, longe do Deus da obra. Por dinheiro, por fama, por achar que fazendo aquilo ele está agradando a Deus. Deus, irmão, sem a gente a obra é até melhor. Então quando ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus, porque os fariseus não ouviam. Olha só, Jesus estava lá, e eles querendo um sinal no céu. Hipócritas, diante de Deus e querendo um sinal. Mas aqui Jesus fala também sobre o fermento de Herodes. Primeiro alerta: religiosidade, hipocrisia. Crente na igreja, mas na vida pública, política, profissional e familiar, igualzinho todo mundo. Eu tenho um vocabulário que eu uso aqui na igreja no altar, lá fora é outro. Hipocrisia. Nossa, eu tenho que vigiar quando eu for falar no altar, para eu não soltar umas palavras. Hipocrisia, porque a gente tem que falar, é o que está no coração. É imoral, tem palavra gíria, tem palavra feia. Irmão, você não tinha nem que subir no altar. Mas Jesus fala também do fermento de Herodes. Ah, isso aqui pegou, pastores. Isso aqui pegou. Herodes era a representação política do governo na Galileia. Ele era o líder da organização política, cheio de servidores e funcionários do governo. O fermento de Herodes é o símbolo do secularismo, é o símbolo da idolatria pelo poder e pelo Estado. Herodes era o símbolo do nacionalismo. Esse aqui é Herodes Antipas, que gostava de ouvir João Batista, mas no primeiro perrengue mandou cortar a cabeça dele. Então essas igrejas muito casadas politicamente com o Estado, com política, na primeira oportunidade perde a cabeça, porque Estado é uma coisa, igreja é outra coisa. Quando o Estado proibiu Pedro e os apóstolos de pregarem, Pedro disse assim: mais importa obedecer a Deus do que os homens.
Igreja é igreja. E nas coisas de Deus, espirituais, igreja não deve submissão ao Estado, não. Se falar que você não pode ser crente, está errado. Como cidadãos ordeiros, nós cumprimos as leis, até que elas ataquem a nossa fé. Só que nós estamos idolatrando o Estado. A nossa geração é uma geração que está abraçando o fermento de Herodes. A gente está dando mais ênfase em ter um vereador, um deputado, um senador e um presidente crente, não sei se convertido, do que ter profetas no altar, achando que Herodes pode resolver o problema da igreja. Já tem 2000 anos e nós não aprendemos isso. Igreja é igreja. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Meu Deus do céu. Então tem dois fermentos que ameaçam a igreja: a hipocrisia, o farisaísmo, a aparência de crente, mas não ora, a aparência de crente, mas não lê Bíblia, a aparência de crente, mas não tem vida de piedade, não tem apetite para as coisas de Deus. Mas eu sou religioso, eu não faço o que esse povo faz. Idolatrar o Estado. Deus tem arrancado isso do meu coração. Deus tem operado isso na minha vida. E Deus tem colocado isso nos meus lábios. E aí nesse estudo do Evangelho, Jesus chega aqui e fala: cuidado, fiquem atentos com o fermento dos fariseus, hipócritas. Irmão, que Deus tire toda a hipocrisia do nosso coração, amém? Amém? Que a gente seja crente de verdade, cheio do Espírito Santo. Mas cuidado com o poder, o partido e o lado. Cuidado, porque igreja é igreja, Estado é Estado. Agora isso é envolvente. Há poucos dias atrás, uma deputada federal foi presa do Rio de Janeiro. Perdeu o mandato. O início do ministério daquela mulher, pastores, é uma coisa sobrenatural. De cura, de subir em morro, de milagre, de profecia. Mas o fermento vem. O fermento faz crescer. O fermento muda tudo. Que Deus guarde os nossos corações, irmãos, principalmente dos obreiros do altar e das nossas lideranças, para que a gente dependa de Deus e tenha discernimento. E Jesus está falando algo tão profundo aqui. Nós somos os apóstolos purinhos. Jesus falando de algo numa dimensão tão grande. Aí os apóstolos, eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque nós não temos pão. Meu Deus do céu, aí é de matar, não é? Jesus falando da hipocrisia, da idolatria ao Estado, ao poder. E eles achando que Jesus falou aquele negócio de fermento porque ninguém tinha levado pão. Vai ser sem noção assim desse tanto. Mas quantas vezes alguém está falando grandes mistérios no altar e a gente está viajando, né? Ah, a gente não trouxe pão, aí ele está falando de fermento, né? Toma cuidado, fermento, pão, irmão, o que tem a ver? Versículo 17, Jesus percebeu isso. Eu estava estudando isso aqui, irmãos, e eu imaginei o tanto que era difícil andar com Jesus. Ele sabe o pensamento da gente. Ele percebe a intenção da gente. Imagina se andar com alguém que conhece o seu pensamento. O que vocês estão discutindo? Eles cochichando baixinho, falando. E a Bíblia fala que tem hora que ninguém estava nem falando nada, mas ele, sabendo o que passava no coração deles. Irmão, não era mole andar com. Você acha que era fácil? Eu queria viver e andar com Jesus. E irmão, era cada lambada. Eles lá falando baixinho, porque nós trouxemos Jesus, entendendo.
Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Eu estou aqui com uma mensagem profética, profunda, que vai ser um alerta para a igreja ao longo da história e dos séculos, e muitos não ouvirão, porque o fermento da hipocrisia do politicismo vai dominar. E vocês me veem com esse negócio de pão? Vocês ainda não percebem? Jesus está falando que eles não têm percepção. Vocês ainda não compreendem? Está falando que eles não têm compreensão. Meu Deus. Vocês têm coração endurecido? São cegos? Irmão, eu fico imaginando eles, ó. Imagina que alguém fala, irmão, vocês são cegos, vocês são, né? Vocês não se lembram, vocês não ouvem, não tem memória, surdo, cego, não compreende e não entende. Jesus detona eles. Olha isso. Vocês são cegos, coração duro. Mas por que Jesus está falando isso aqui assim, gente? Por quê, não é? Aí ele fala, vocês não lembram? Quando eu parti 5 pães para 5.000, aí ele pergunta, quantos cestos sobraram? Eles disseram, 12. Lembrou? Aí Jesus fala, quando parti 7 pães para 4.000 homens, olha, ele falou para os judeus e para os gentios, quantos cestos sobraram? Eles responderam, 7. Então Jesus está trazendo à memória deles coisa que ele já tinha feito. Por quê? Com 5 pães e 7 pães, ele alimentou 9.000 homens, fora mulheres e crianças. Lá eles tinham um pão para 13. Vocês não têm noção? 5 eu alimentei 5.000, com 7 pães mais 4.000. Vocês sobrou. Agora vocês acham que eu estou preocupado porque vocês não trouxeram pão? Vocês não entendem. Vocês não sabem ainda com quem vocês andam. Vocês não me conhecem. Ao que Jesus disse, ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Irmãos, isso aqui criou aquele climão terrível, porque Jesus estava introduzindo ali uma palavra tão forte, tão poderosa, e eles estavam sem entender nada. Naquele barco estava o Criador, o Senhor, o Messias, Deus, que ressuscitou Lázaro, mas eles não entendiam que aquele que fez milagre ontem, pode fazer hoje. Aquele que operou no passado, é o mesmo que opera hoje. Vocês não compreendem isso. Vocês não entendem isso. E aí esse texto acaba, porque agora eles já chegam em Betsaida, e vai ter outra situação lá, que a gente vai ver semana que vem. Mas eu quero terminar dentro desses minutos, para a gente orar. E eu quero terminar fazendo algumas aplicações práticas. Quero pegar coisa desse texto e trazer para cá, e eu quero ser bem rápido aqui, para sobrar tempo para a gente orar. Eu não tenho dúvida que o plano de salvação de Deus para a humanidade sempre envolveu os gentios. Esse estrelismo judaico, irmãos, como Messias precisava de um povo, precisava de uma Bíblia, precisava de uma genealogia. Por isso os judeus entraram na história. Mas Deus amou o mundo. O Evangelho mostra isso. Ele alimentou 5.000 lá, mas alimentou 4.000 cá. Ele foi em Tiro para curar a filha lá de uma mulher, uma menina endemoniada. Então o amor de Deus não faz diferença de branco, de negro, de rico, de pobre, de grande, de baixo. O plano salvífico de Deus é salvar todos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, não interessa a nacionalidade dele. Aliás, deixa eu te dizer, na igreja não existe nacionalidade, existe igreja. Existe igreja.
Então a primeira grande lição é que eu não tenho dúvida que o plano de Deus, irmão, os judeus negaram, aí Deus pegou e sobrou para nós. Para com isso, irmãos. Deus sabia que os judeus iam negar, foi o projeto de Deus para usar de graça e misericórdia e salvar toda a humanidade. Povos de todas as línguas, tribos, raças e nações já moravam no coração de Deus, e o nosso nome já estava escrito no livro da vida desde a fundação dos séculos, porque Deus ama o ser humano, não interessa a nacionalidade. O plano de salvação dele é para toda a humanidade. Isso é evangelho. Segunda lição, a cegueira espiritual que às vezes nós temos. Aqueles fariseus, saduceus, herodianos estavam ali diante de Jesus, curando, ressuscitando mortos, expulsando o demônio, acalmando tempestade, fazendo sinais, milagres e maravilhas na vida das pessoas, mas eles sempre querendo algo a mais. Faz um sinal no céu. Se Jesus fizesse, ele ia falar: agora faz balançar aquela árvore. Eles estavam diante do grande eu sou. Eles estavam diante do Criador e pediam sinais. Que cegueira, que cegueira. Enquanto eu refletia nisso daqui, eu me lembrei da igreja de Laodiceia, quando Jesus vira para ela e diz assim: eu recomendo que vocês comprem de mim colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês possam ver. Irmão, eu quero o colírio de Deus nos meus olhos. Quem quer colírio aí? Discernimento espiritual, entender as coisas de Deus, sentir a presença de Deus. Nesse mundo tão confuso e conturbado, entender que a mão de Deus está no controle de todas as coisas. Que o Espírito Santo tire toda a cegueira do nosso coração. Amém, queridos? Eu quero ver mais as coisas espirituais. Eu quero ver mais, eu quero sentir mais, eu quero enxergar mais. Pastor, é espiritual. Tem um dom do Espírito Santo que é o dom de discernir espírito. Alguma coisa errada aqui. Essa pessoa, alguma coisa não vai bem. Que Deus dê dom de discernimento para nós, irmãos. Que a gente saiba quando é de Deus, quando é do diabo, quando é da carne, quando é do mundo. E a gente tenha discernimento. Aqueles fariseus eram religiosos, mas cegos. Que Deus abra os nossos olhos. Ore por isso. Ore por mim como pastor, para que tenha visão, para que eu tenha discernimento e entendimento. Paulo várias vezes pediu: ore por mim, para quando eu abrir a minha boca me seja dada a palavra. Irmão, o crente precisa orar pelos pregadores. Seria como você pagar um curso para o seu cozinheiro. Vai lá, faz um curso gourmet, ele vai cozinhar para você. Então ore pelos obreiros do altar, ore pelos pregadores da igreja. E que Deus nos dê visão, irmão, não de homem, não de mensagem de YouTube, Facebook ou de livro, mas que seja a mensagem do céu, amém? Amém? Então ore por visão espiritual. Segundo, terceiro alerta, terceiro aqui aplicação, e aqui é o tema dessa palavra. A Nova Almeida atualizada, que é a que nós lemos, diz: fiquem atentos e tomem cuidado. A NVI também fala assim. A Revista e Atualizada diz: vede e acautelai. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: fiquem alerta e tomem cuidado. Cuidado com o quê? Nós já falamos. Com o fermento que infiltra sorrateiramente para deformar a igreja. O diabo não pode vencer a igreja. O diabo não pode segurar a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem suportar o agir da igreja. Mas se o inferno adulterar a igreja, aí a gente perde. Quem lembra do conselho de Balaão? Quem lembra do conselho de Balaão? O povo de Deus está vindo, Balaque preocupado chama Balaão, que não era judeu, mas era profeta de Deus. E aí eu vejo Deus usando
Melquisedeque não era judeu, mas era sacerdote de Deus. Balaão era profeta de Deus. Irmão, Deus tem seus mistérios. Não pense que salvo é só judeu no Antigo Testamento, não. Deus é muito maior do que o quadradinho que a gente quer colocar ele. Eu tenho pena de quem é denominacionalista. Ô cabeça miúda. Mas o fermento é terrível. Balaque fala: o Balaão, eu vou te dar dinheiro para você amaldiçoar o povo de Deus. Ele tenta 1, 2, 3 vezes, em vez de amaldiçoar, sai bênção. Ele fala: eu não posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. Quem é abençoado por Deus aí? Irmão, o diabo não pode amaldiçoar quem é abençoado. Só que para pegar dinheiro, Balaão fala: agora eu vou te dar um conselho. A palavra de Deus fala que eles não podem misturar com pagãos. Pega essas mulheres gentias, pagãs, idólatras, e manda elas ir para o arraial deles. Eles vão adulterar com elas, elas vão levar a imagem de idolatria. Deus vai ficar irado com eles e você vai ganhar a guerra. Por causa de dinheiro. Lá em Apocalipse fala que tem gente na igreja que dá ouvido à doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Falar aqui para agradar as pessoas, para ter dinheiro, para dar tudo. E irmão, é homem e mulher de Deus que se rende a Deus Mamon. Agrada a plateia para ter igreja cheia e muito dinheiro no gasofilácio. Isso é doutrina de Balaão. Ele muda a palavra de Deus, ainda que destrua a igreja, aceitando coisa errada. Então Balaão dá o fermento, põe prostituta, idólatra no meio deles, que aí Deus fica irado e deixa você ganhar a guerra. O alerta de Jesus aqui, irmãos, é contra o fermento da hipocrisia religiosa, do crente de faz de conta, que não suporta nada, que é um crente